Saiu hoje uma notícia que é uma notícia importantíssima, tá? Que vai começar a fechar um pouco o circuito de quem é esse criminoso chamado Pablo Marçal. Tem aí a notícia pra botar na tela? Bem lembrado, Renan. Tá aqui, ó. Ex-dirigente do PRTB detalha ligações do partido de Pablo Marçal com o primeiro comando da capital, vulgo PCC. Ele afirma que o PCC controla o partido e que a intenção da organização criminosa nas eleições era conquistar a prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Durante o primeiro turno da campanha para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal foi instado várias vezes por seus adversários a explicar as supostas ligações de dirigentes de seu partido com o PCC, principalmente depois de... Ele negou as acusações e explicou que seu nome foi envolvido por causa de um antigo sócio que teria conexões com o tráfico de drogas. Ficou o dito pelo não dito. O caso agora pode mudar de patamar. No dia 10 de outubro, os advogados de foram alvos de um atentado em Brasília. Eles trafegavam por uma rodovia quando perceberam que estavam sendo seguidos por 2 homens em uma moto. O carro blindado foi interceptado pelos desconhecidos que dispararam vários tiros. Ninguém ficou ferido, mas a apuração sobre a tentativa de assassinato trouxe à tona que até agora talvez seja o mais importante testemunho do nível de infiltração do crime organizado na política. Olha isso. Esses dois... Olha como a história tá ficando. Tá? 2 advogados foram interceptados por um motoqueiro e tomaram tiro. Quando a gente tá falando que o Brasil tá virando narco-estado, não é brincadeira. Tá? Ex-dirigentes do PRTB... Eles são ex-dirigentes do PRTB. Vocês vão ver o tamanho da bronca. Joaquim e Patrícia haviam procurado a polícia de Brasília em julho, 3 meses antes do atentado, para denunciar uma série de intimidações que vinham recebendo. O autor das ameaças seria o atual presidente do partido, o Léo Avalanche. Léo Avalanche, que veio até o escritório do MBL e que só falava de STF, PCC e crime organizado. Tá? Só. Ele veio aqui, veio conversar, visitou a gente, teve reunião conosco, sim, e... A gente já relatou aqui pra vocês, então tudo pra mim aí bate, porque eu conheci a lata da figura. O motivo, uma disputa interna pelo controle da legenda em São Paulo. Sim, São Paulo é o lugar que tá tendo a disputa, até porque a família do Levi Fidelix comandava daqui. Na época, Joaquim, em depoimento, a advogada contou que o dirigente teria afirmado que mataria qualquer um que se colocasse contra as decisões dele. Na época, Joaquim era presidente do PRTB em São Paulo e Patrícia atuava como consultora. Eles se desentenderam porque, segundo ela, havia um acordo para que o candidato do PRTB à prefeitura paulistana fosse Padre Kelmon, que ficou nacionalmente conhecido pela última eleição presidencial. Por razões não muito bem conhecidas, Leonardo teria decidido romper o compromisso e impor o nome do ex-coach Pablo Marçal. A dupla, que discordava da mudança, teria então sido destituído dos cargos, recebido ameaças e, por fim, sofrido o atentado. O que ninguém sabia é que, depois disso, os advogados também passaram a revelar às autoridades segredos sobre supostas ligações do partido com o crime organizado. Olha só. Joaquim já prestou depoimento ao MP. Ele contou que logo após a escolha de Marçal como candidato e diante do ruído que se criou na legenda, foi convidado por Avalanche, presidente do PRTB, e Tarcísio Escobar, o ex-presidente, para uma reunião em Arujá, no interior de São Paulo. Lá armou-se algo que ele descreveu como uma espécie de tribunal. Homens armados teriam alertado que o casal iria deixar o partido e deveria manter silêncio sobre o que tinha testemunhado. Abre aspas. Passei horas sendo intimidada por pessoas fortemente armadas, disse a advogada Patrícia. Os ex-dirigentes afirmaram que os participantes da reunião eram todos membros do PCC, inclusive Avalanche Escobar. Joaquim também contou que, logo depois da indicação de Pablo Marçal, houve uma conversa entre Avalanche e alguém que identificou como sendo da cúpula do PCC. Abre aspas, eles falaram assim pro Leonardo, a gente fez a parte suja, te colocamos aí, agora você está rompendo, não está cumprindo acordo? Léo respondeu, não, vossa excelência, eu não estou fazendo isso não. A parte suja que teria sido feita pelo PCC, de acordo com o advogado, foi a operação que possibilitou a eleição de Avalanche como presidente do partido. Sim, tá? Todo mundo que acompanha isso sabe que ele virou o presidente de uma maneira meio estranha. A organização criminosa teria falsificado a identidade de 32 pessoas. O Estatuto do PRTB determina que a escolha dos membros do Diretório Nacional deveria ser definida por votos dos filiados mais antigos. Os falsos militantes teriam recebido dinheiro para se passar pelos antigos, depois foram levados a Brasília, onde ocorreu a votação que elegeu Avalanche no início do ano, denúncia que está sendo apurada pela Polícia Civil. Para provar a conexão dos atuais dirigentes com o PCC, Patrícia apresentou uma gravação em que Tarcísio Escobar fala de sua fidelidade à organização criminosa. Doutora, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vou botar minha organização a risco. Diz a gravação exibida pelo advogado, supostamente enviada pelos presidentes do PRTB. Eu tenho 2 famílias, a minha e a do PCC. Então eu nunca vou jogar o nome da minha organização em risco. Em nada, pode tentar falar à vontade. Qualquer pessoa que eu não vou colocar, eu sei muito bem que eu tenho o compromisso que eu tenho. Procurado pela Veja, o ex-presidente do PRTB disse que não se lembra de ter gravado tal áudio. Olha lá, eu não me lembro. Não é que ele negou o áudio. Não me lembro. Mas ao mesmo tempo não descarta a possibilidade de ter enviado a mensagem advogada como um alerta. Pode ter sido algo assim, olha doutor, tem que tomar cuidado. Aqui tipo alertando São Paulo, como é que é?
É complicado, sabe como é que é o dia a dia em São Paulo para um empresário, para um político, é complicado. Se tem o PCC, então piorou. Se nós não temos cuidados, ressalto Escobar. Enfim, tá? Pode ser. Pode ser. Pablo Marçal, que não avançou ao segundo turno por uma margem ínfima de votos, sempre afirmou desconhecer as supostas ligações entre partido e crime organizado. Joaquim afirma que isso não é verdade. Olha o que o cara falou. Ó, a coisa começa a ficar quente agora, tá? Marçal sabia de tudo. Sabia que o Tarcísio representava o PCC e que tinha 6 pessoas do PCC andando com a gente, seu advogado. E ele sabia porque eu falei para o advogado dele, o Dr. Tássio. A reunião com ele foi um mês antes da eleição. Procurado, o ex-coach disse que isso é lenda. O advogado dele, Tássio Renan, picaretíssimo, não se pronunciou. Leonardo Avalanche garantiu que nunca ameaçou ninguém e que as supostas ligações do partido com o PCC jamais existiram. Não temos relação alguma com o crime organizado. Isso foi a maior fake news das eleições de 24. Pode ser. O fato é que as autoridades têm, nesse caso, a oportunidade de esclarecer se tudo resume a uma intriga eleitoral que ainda não terminou. Enfim, aí vai. O que eu quero dizer, tá? Essa história está começando a esquentar e começar a ganhar contornos muito, muito, muito estranhos, tá? Eu já contei pra vocês eu trago aqui a parte que nos cabe. Eu tive reunião com essa turma aí, eles vieram atrás da gente e eles tinham um interesse em recuperar os direitos políticos do Arthur Duval e colocar o Arthur Duval naquilo que eles chamam de Projeto 2026, tá? Obviamente o Projeto 2026 que abarcava o Pablo Marçal, que colocava o Pablo Marçal como liderança e o Arthur entraria ali numa espécie de constelação, tá? Eles foram atrás de muitas pessoas toparam. Um dos que toparam essas conversas ali foi, por exemplo, o Daniel José. Outro que topou com essas conversas foi o Caio Copano, tá? E me assusta, tá? Que essas pessoas que se dizem defensores de uma política diferente, né? Alguns cristãos pra cá, outros tecnocratas pra lá, vejam a fátia, né? A lata desses caras e não desconfiem, tá? Porque quem anda com esses caras, no mínimo, a conversa é quase bastante direta. No mínimo, sabe muito bem o que está sendo tratado e com o que eles têm que lidar, tá? Conosco, eu posso falar, tá? Bateram na nossa porta, volto a repetir, bateram na nossa porta e nós falamos não. Eis o grupo que vocês estão acompanhando e é por isso que nós somos diferentes, tá? Toda vez que vocês se lembrarem, eu tô com o MBL, tá? Lembre-se que é o grupo que fala não pra essa turma. E fala não por várias razões, tá? Lembrem do que eu falei no começo. O não te define mais do que o sim, tá? Ao falar não por eles, a gente tá dizendo, nós temos um projeto próprio, nós temos uma linguagem própria, nós não trabalhamos com picareta, nós conhecemos gente como vocês e sabemos como vocês operam, nós não vamos jogar com essa galera, nós não queremos jogo sujo, nós somos contra o crime organizado. O não representa muita coisa. E quem disse sim pra eles, esse bando de canalha que trabalha com marketing digital, redes sociais, políticos de direita, esses caras tinham que ir pro inferno. O inferno. Porque se um narco-estado tá sendo instalado no Brasil, ele acontece também, tá? Porque oportunista e vagabundo que topa abraçar qualquer oportunidade de vagabundagem em nome do seu crescimento pessoal, topa jogar todos nós na fogueira em nome do sucesso deles. Então lembremos de Daniel José, lembremos de todos os MBLs, tá? Que abraçaram isso aí. Essas pessoas são teus inimigos. São teus inimigos pra sempre. Esse tipo de gente não tem jogo, tá? Não tem jogo. E lembre-se, nós desde o começo não apenas falamos não pra esses caras, nós falamos não e trouxemos pra vocês, olha, essa turma veio bater aqui na porta. E nós falamos não. Bateram na nossa porta e nós falamos não. Lembre-se sempre, tá? Porque por vezes vocês que nos acompanham, ou até pessoas que são, que eu já achei que foram aliados nossos, acham que a gente toma decisões muito erradas. A gente nunca vai acertar tudo, de forma alguma. Mas certas coisas, né, assim, é difícil a gente errar. Quando a gente falou aquele negócio do Nunes no primeiro turno, todos vocês torceram o nariz. No fim do dia a gente tava certo. Foi por muito pouco. Muito pouco. Até esse sujeito fazendo campanha pro Boulos agora. Tá? A gente não errou no negócio disso. A gente pagou o preço. A gente pagou um preço eleitoral. Tá? Claramente. O preço eleitoral foi pago. Igual a decisão do uso do fundo eleitoral. Se não tivesse fundo eleitoral, não tinha Sandro, não tinha Faustino, não tinha o Russo em Pouso Alegre, não tinha várias pessoas. A gente perderia a eleição em muitos lugares. Mas aí a gente pagou um preço eleitoral muito forte aqui em São Paulo. Né? Tomamos rage de aliados e tal, e jogo que segue. De não aliados, mas vocês entenderam. Então nós escolhemos nosso caminho, tá? E nós topamos pagar o preço disso, mas nós deixamos sempre claro para todos vocês, nós somos diferentes dessas pessoas, tá? E às vezes vocês vão duvidar das coisas, vão duvidar do que a gente fala. Mas no fim do dia, cara,
assim, é difícil a gente não tá certo, tá? Lógico que a contagem não tá certo, tem que ser humilde nesse jogo, vai errar, nós vamos errar várias vezes, vira e mexe a gente erra, tem uns erros bem toscos também, né? Não nego, mas, pô, no essencial a gente acerta, né? Quando a gente falou, esse cara não presta, é porque esse cara não presta. Aí eu abri o Twitter, tava o Nicolas lá, fazendo um postzinho lá, querendo checar como é que tá o próprio público. Abre lá pra você ver como é que é isso, né? Pra ver como é que é uma galera. Vou falar aqui usar um tipo de termo que eles adoram usar, que assim, essas pessoas não têm espinha dorsal, não sei o que de geleia, né? Ai, bobobó de geleia. Um cara que fica lá endossando o Pablo Marçal, tá? Tem que procurar um post do primeiro turno dele lá com ele, o que você acha do Pablo Marçal e tal, e a galera relevantou. Que você não vai estar no dele agora, não adianta. Não tem. Cadê os posts dele? As pessoas apagam o post às vezes. Será? Porque tá rodando o print, é um print que tá rodando bastante. É esse? Aquilo lá era de um apoio, não era dele, oficial. Não, tem um print rodando, a galera tá rolando e tirando sarro dele. Porque cadê esses direitistas, né? Cadê esses direitistas? E aí a gente pode entrar, que eu não quero, esse assunto é bem chato, dessas brigas de Eduardo Bolsonaro caçando esses caras, mas será que eles vão conseguir? Uma coisa aqui, vamos dar agora os créditos para o Marçal. O que o Pablo Marçal mostrou é que o direitismo brasileiro, ele é muito mais oco do que eles jamais imaginaram, tá? Que todo o trabalho cultural, né, feito por essas figuras, não, o Brasil Paralelo, né, está expondo a esquerda. O que esse trabalho cultural fez? O Brasil Paralelo promoveu e divulgou o Pablo Marçal e o time dele às vésperas da campanha. Basta ver, qualquer lugar que colocava ali Pablo Marçal, aí Coppola e tal, tava ali jogando o jogo junto. Até porque, né, Ícaro de Carvalho, Brasil Paralelo, eles são próximos. Eles se conversam. O Ícaro de Carvalho, inclusive, fez um tutorial sobre o Pablo Marçal e tal. Toda essa galera do marketing digital, praticamente inteira, comprou a candidatura do Pablo Marçal. Não sei se esse Ícaro comprou, mas ele é Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo comprou ali. Claramente comprou a candidatura do Marçal. Que eles são também grandes vendedores digitais. E, cara... É osso. É osso, né? É uma irresponsabilidade tremenda, tremenda, tremenda. O Marçal vai vir pra ficar, não sei o quê. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu sei que aquilo que nós chamamos de democracia, tá? Ela tá ferida de morte e o Marçal é o menor dos problemas. O Pablo Marçal é o menor dos problemas daquilo que a gente chama de democracia. Eu queria tratar de problemas muito mais substantivos e muito mais importantes do que um estelionatário goiano, né? Eu queria tratar de mil outras coisas, né? A compra de voto é um problema muito maior. O crescimento do Centrão é um problema muito maior, muito, muito maior. Essas brigas ideológicas, tá? E aí, novamente, eu volto a dizer, fico feliz dessa quebra de parede que tá havendo aí entre os dois, não por causa das boas intenções que não existem entre ambos, mas por mostrar que, no fundo, nós somos obrigados a viver sob essa lógica da polarização, tá? Ela nos mostra, assim, que é tudo bobo, é tudo fake. Quem administra a gente é o Centrão. Os interesses que os administram são os mesmos interesses corruptos e patrimonialistas de sempre, tá? Nós não vamos sair do lugar obedecendo a isso e que a polarização tá cansando. E eu acho que a polarização vai morrer. Tá o Orlando Lima nos assistindo aqui, tá? Isso é uma matéria. Lá nos Estados Unidos. Eu tô pra lembrar qual era o site que soltou. Mas o seguinte, os democratas já estão prevendo uma derrota eleitoral agora nas eleições de 2024. Ou seja, eles acham que a Kamala vai perder. E aí eles estão prevendo uma ida ao centro, uma ida à direita, né? Dado que eles estão imaginando que esse exagero progressista não deram certo. E foi mais ou menos o caminho que eles fizeram na eleição de 92 com o Bill Clinton. Após perder duas para os republicanos com o Reagan e após virem de um governo Carter, né, que foi um governo bem progressista, eles deram, né, uma ida ao centro, pegaram o Clinton. O Clinton é do Arkansas, né? Às vezes eu tento falar do Arkansas, do Kentucky. Só checa aí, vê se Bill Clinton Arkansas, acho que é do Arkansas. Então, acho que
pode ser que essa parede da polarização comece a se quebrar porque um dos lados escolhe tirar o pé. Então, pode ser que a esquerda simplesmente tire o pé, largue mão um pouco dessa baboseira, o que honestamente faria bem para as discussões políticas como um todo.